importantes, como eu sempre tenho com vocês. Pessoal, eu gostaria de dizer, hoje é a nossa última aula síncrona, tá? Então, a gente está tendo a nossa última aula síncrona de matemática. A gente ainda tem atividade semana que vem? Tem, que vai ser uma atividade que eu vou passar para vocês hoje. Mas a aula síncrona não teremos semana que vem, tá? Então, assim, ó, teve uma questãozinha no questionário de logaritmos que estava sem gabarito. Algumas pessoas entraram em contato comigo, professora, não acho resposta e tal, e realmente eu digitei errado. Em vez de eu colocar B menos A, a prof botou na alternativa ali A menos B. Se vocês olharem a alternativa C, que está aparecendo ali, eu acho que está aparecendo, né? Tá. Vocês vão ver que tem A menos B, mas a resposta é B menos A. Então, ficou sem gabarito. Então, se alguém pegou esta questão no questionário de logaritmos e não assinalou o A menos B, assinalou qualquer outra alternativa, ganhou ela como errada, então é mais fácil assim, ó, quem pegou essa questão e ganhou ela como errada, vem falar comigo porque eu tenho que dar um ponto, tá? Porque ela ficou sem gabarito. Ok, pessoal? Então, quem pegou, mas o CIGA considerou correto, porque você assinalou a letra C, aí não precisa vir falar com a prof, ela já foi considerada correta. Só venha falar comigo se ela foi considerada incorreta, tá bem? É só essa dessa vez que ficou errada. E aí, uma coisa bem legal é que as médias de matemática do terceiro trimestre eu fechei com 2 notas só. O questionário de função exponencial e o questionário de logaritmos, tá? Eu fechei com essas 2 notas o terceiro trimestre. Então, vocês podem entrar lá e ver a média de vocês. Vai ser a soma das duas dividido por 2. As médias finais, elas também estão fechadas, né? Então, por quê? Porque se eu fechei o terceiro trimestre, fechou tudo. O primeiro, o segundo e o terceiro. Ontem eu comecei, né, um trabalho de formiguinha, um trabalho que é difícil, né, pessoal? Eu comecei a verificar pessoas que precisavam tirar no terceiro trimestre um 7, tirou um 6, por exemplo, né? Então, eu estou entrando em contato com essas pessoas para que elas recuperem essas 2 notas, uma delas, pelo menos, para que passe, né? Tem pessoas que não fizeram as atividades. Essas eu ainda não estou entrando em contato, tá? Eu ainda vou falar com essas pessoas também. Mas primeiro eu quero dar prioridade, digamos assim, para quem fez e não conseguiu obter uma nota boa. Então, vai recuperar essa nota. Então, eu estou entrando em contato. Então, prof, mas como é que eu sei que eu passei? Horas, você vai entrar lá na sala de matemática, você vai conseguir visualizar as suas médias do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre, e vai somar as 3 e dividir por 3. Se essa média for maior que 7, né? Ou se você somar a nota do primeiro trimestre, a média do primeiro com a média do segundo, com a média do terceiro e fechar mais que 21, essa soma, você também passou direto, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essas médias? Alguma pergunta sobre essas notas ali do terceiro trimestre? Não. Tá, obrigada, Sara. Então, ninguém tem, pessoal. Tudo certo. Tá. Qualquer coisa, vocês sabem, entra lá no WhatsApp e pergunta para a prof, tá bom? Uma coisa, amanhã, à tarde, é provável que a prof não esteja online, tá, pessoal? Vou deixar o recado aqui já para vocês. Por que que talvez eu não esteja online amanhã à tarde? Porque eu vou para Porto Alegre, porque a minha sogra está com câncer, ela foi internada ontem, então eu vou lá para dar um apoio para o meu excelentíssimo amado. Ele é filho único, então é tudo com ele. Então, amanhã à tarde, talvez a prof não esteja online. Por quê? Porque eu vou estar viajando, tá? Mas sexta-feira eu vou estar online, semana que vem eu vou estar online todas as tardes respondendo vocês, tá certo? Então vamos lá, mais nenhuma dúvida, né? Então vamos lá, olha só. A aula de hoje, eu diria que a maioria de vocês, meu Deus, vai achar difícil. Por quê? Porque vocês acharam difícil já as exponenciais, né? Já, meu professor, aquelas exponenciais para resolver é difícil e tal. Claro, por que é difícil? Porque lá nas exponenciais, tá dando muito barulho aqui esse meu microfone. Lá nas exponenciais, pessoal, vocês tinham, por exemplo, continhas que cada uma tinha uma estratégia diferente da outra, né? Então, uma tinha que fazer de um jeito, outra tinha que fazer do outro jeito. Então, eram estratégias
diferenciadas, não era sempre a mesma coisa, e acabava dificultando. Além de ter a interpretação toda do problema, né? Então, o que eu separei para a aula de hoje? Eu separei para a aula de hoje para mostrar para vocês o que é uma função logarítmica, ou seja, tudo aquilo que a gente estudou de função, mas o que seria isso num logaritmo, né? E eu quero falar um pouquinho das aplicações desses problemas. No Enem, ultimamente, vem sempre caindo alguma questãozinha com aplicação de logaritmo, tá? Que você tem que interpretar, aplicar ali o logaritmo, ou já vem o logaritmo aplicado, e a gente tem que tentar resolver. Outros vestibulares, como o da UDESC, né, que é aqui de Santa Catarina, a própria UFSC, cai sempre alguma coisa de logaritmos, tá? O que eu vou começar mostrando para vocês? O que é a função logarítmica? Bem, a função logarítmica, ela nada mais é do que uma função inversa da exponencial. Inversa? O que é isso, prof? Deixa eu só botar aqui para vocês a tela toda. Espera só um pouquinho, que a prof está só projetando o Word, né? Deixa eu colocar aqui a tela toda. Parar a apresentação. Só um pouquinho, tá? Deixa eu apresentar a tela toda. Tela inteira. Aqui. Vamos lá. Tá ali, né? Já tá aparecendo minha tela. Então, olha só. O que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando uma coisa que a gente não estudou, que é a função inversa. Como assim a função logarítmica é a função inversa da exponencial? O que significa uma função inversa? Então, eu vou abrir um parênteses antes de eu falar de função logarítmica para falar um pouquinho de função inversa. Eu ia fazer um vídeo extra, um vídeo fora, mas eu achei melhor trazer ele aqui para que vocês entendam, e depois, no final da aula, eu dou alguns exercícios para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. É um assunto que super cai também em vestibular, tá, pessoal? Essa questão de inversão de funções. Bem, vamos entender o que é uma função inversa. É uma coisa bem simples, tá, galera? Deixa eu só botar o celular aqui, porque daqui a pouco vocês falam alguma coisa no chat, eu não vejo. Boa sorte. Ah, meu Deus, tá. Olha só, galera. O que era uma função? Ô, Paula. O que era aqui uma função? Vocês lembram lá? A gente tinha um conjunto A, a gente tinha um conjunto B, e uma função era aquela lei que eu saía do conjunto A, fazia aquela continha e chegava no B, né? Ou seja, esse cara aqui é o meu domínio e esse conjunto B é o meu contradomínio. Então, cada elementozinho aqui dentro, A, B, são as minhas imagens, né? Isso aqui é uma coisa que a gente começou a ver lá no início de funções, ou seja, a definição de funções. Então, a função f é aquela função que vai levar os elementos do conjunto A e eu vou chegar lá no conjunto B, certo? O que é a função inversa? A função inversa é aquela função, galera, que eu vou sair daqui e voltar, ou seja, é o inverso. Certo? Então, imaginemos a seguinte situação, para que vocês entendam isso super bem. Olha aqui comigo. Imaginem que eu tenho aqui um conjunto A. Eu tenho aqui 1, o 2 e o 3. Vamos pegar um conjunto bem bobinho, tá? E ele está chegando aqui no conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. E vamos supor que a nossa função f, ela é fazer o quê? Sair do A, chegar no B, e a lei que forma essa função, digamos que ela é x mais 1. Ou seja, eu vou pegar o meu domínio x e soma 1, certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar esse nosso domínio imagem? Se eu pegar o domínio 1 agora, f de 1, quanto é que vai dar o f de 1? Vai ser 1 mais 1? 2, certo, galera? Quem vai ser f de 2? 2 mais 1? 3, concordam? Quem vai ser o f de 3? Ou seja, a imagem do 3. 3 mais 1, a imagem do 3, vai ser 4. Isso aqui foi algo que a gente viu. O que vai ser a inversa dessa função? Vai ser fazer ao contrário. Sair do 2 e chegar no 1. Sair do 3 e chegar no 2. Sair do 4 e chegar no 3. Vocês percebem que a gente troca domínio com imagem?
Então, a imagem de uma vai ser o domínio da outra. Deixa eu até apagar esses dois aqui, não vai ficar errado. Eu não vou explicar agora por quê, mas depois eu falo por que vai ficar errado se eu deixar aqueles dois. Então, pessoal, o que é a função inversa? O que seria f na menos 1 de x? Ó, essa é a notação utilizada. Eles colocam esse 1 negativo como se fosse um expoente na função f. Mas, professor, esse 1 negativo, o que significa isso? Vocês lembram que quando a gente eleva um número a um valor negativo, inverte o número? Né? Então, por exemplo, 2 elevado a 1 negativo é o inverso do 2, 1 meio. Então, é exatamente essa ideia de inversão que se utiliza nessa notação. Então, toda vez que vocês virem uma função com esse umzinho negativo, como se fosse um expoente, ela está significando a inversa, ou seja, eu troquei a imagem com o domínio. Então, o meu domínio agora é a minha imagem, e a minha imagem vai ser o meu domínio. Então, vamos pensar comigo. Se a função f era pegar o domínio e somar 1, o que vai ser a inversa dessa função f? Vai ser pegar o domínio agora e fazer o quê? Voltar, né? O que eu faço para voltar, pessoal? Eu tenho que fazer o quê? Se eu somei para ir, para voltar, eu vou ter que fazer o quê? Quero respostas. Vamos lá. Ninguém sabe? Mesmo? Isso, a Clara e a Gabriela responderam aqui. Subtrair, diminuir, o João, a Larissa também colocou exatamente, ó. Porque se na ida eu peguei 1 e somei 1, para voltar eu vou ter que tirar esse 1. Concordam? Então, o que significa a função inversa? Basicamente é o quê, pessoal? A função inversa é quando eu troco o domínio pela imagem. E vocês percebem que a lei, a regrinha que vai determinar essa volta, essa inversão, ela tem a ver com uma inversão das operações também. Então, se eu somava 1, eu vou diminuir 1. Se eu dividia, eu vou multiplicar. Né? Se eu subtrair, eu vou somar, e assim sucessivamente. Se eu tenho uma potência, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz, tá? O único cuidado que a gente tem que ter aqui, e que esse ano eu não me aprofundei com vocês, é que a função, ela tem que ser bijetora. Meu Deus, que palavrão, né? Mas o que é uma função bijetora? Vocês lembram que para existir função, todos os elementos do meu domínio têm que ter uma única imagem? Vocês lembram disso? Todo domínio tem que ter uma imagem. Não pode ficar domínio aqui, não pode sobrar elementos aqui, ó, sem imagem. Vocês concordam? Então, o que é uma função bijetora? É aquela função que ela é duas coisas. Ela é injetora e sobrejetora. O que quer dizer essas duas coisas? Quer dizer que ela vai cumprir com isso que eu falei. Acabei de falar, para cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem e todos os elementos do meu domínio têm que ter uma imagem. Então, o que é uma função que ela é, que a gente chama que seja injetora? A função que é injetora quer dizer que cada elemento do meu domínio tem uma única e exclusiva imagem dele. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o 1 aqui, ó, nesse exemplo aqui que a prof está mostrando, ó, o 1 só tem a imagem 2, ele não tem outra imagem, né? O 2, ele só tem a imagem 3, ele não tem outra imagem. O 3 só tem essa imagem, o 4. Então, o que é a função injetora? Quer dizer o seguinte, que o 2, ele é a imagem apenas do 1. O 2 não é imagem de mais ninguém. Vocês lembram que tinham funções, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, um negativo e um positivo, e a nossa função fosse elevar ao quadrado. Vocês concordam que tanto um negativo ao quadrado quanto um positivo ao quadrado dá 1? Então, percebam esse tipo de função que tem imagens para mais de um domínio, ela não é injetiva, tá? Tudo que eu estou falando aqui, vocês não precisam gravar, eu estou falando como uma coisa extra. Depois eu vou dar exercícios para quem quiser fazer sobre isso, tá, pessoal? E dizer onde é que tem para estudar. Por que uma função, para ser inversa, ela tem que ser essa injetora aí? Porque, galera, quando eu vou fazer essa volta em vermelhinho aqui que eu falei, o conjunto B se torna o meu domínio. E se ele é o meu domínio,
Na volta, cada domínio tem que ter uma única imagem, certo? E se eu pegar esse exemplo aqui, ó, por que eu não consigo fazer a volta? Por que eu não tenho função inversa? Porque quando eu voltar ele vai ter duas imagens, ó, não vai ser função, tá? Então, existem algumas regras para que exista a função inversa. Primeira regra, cada elemento do domínio dessa função, para ela ter a inversa dela, tem que ter uma única e exclusiva imagem dele. Não pode ter uma imagem para mais de um domínio. E a segunda coisa, que é o que eu tinha falado aqui, ó. Vocês lembram que eu tinha o 0 e 1 aqui e eu apaguei? O que eu quero dizer com isso? Que se eu tenho aquele 0 e 1 lá no conjunto B, essa função não vai ter inversa. Como assim não vou poder inverter, professora? Para ser função, cada elemento do domínio não tem que ter uma única imagem? Agora imagine se o meu conjunto B aqui, esse cara aqui, é o meu domínio. Se ele é o meu domínio, o 0 vai ter imagem, galera? Não, vocês estão vendo? O 1 vai ter imagem? Não. Então, não vai ter inversa. Então, para que uma função tenha inversa, ela tem que ser sobrejetora. Ou seja, todo o meu contradomínio B, todo o meu conjunto B tem que ser imagem de alguém. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho o 0 e o 1 aqui, ó, no meu conjunto, eles não vão ter imagem, vocês percebem? Aí não vai ser função. Aí não vai ter a inversa dessa função f. Então, para que exista a inversa, vou até apagar aqui, ó, o conjunto B tem que ser assim. Todos os elementos deles têm que ser imagem de alguém. Se alguém sobrar no conjunto B, não vai possuir inversa essa função, tá? Então, basicamente, o que é uma função inversa? Troca-se domínio por imagem, tá, pessoal? E aí, para uma função ter inversa, ela precisa ser bijetora. O que é ser bijetora? Cada elemento do meu domínio tem uma única exclusiva imagem dele, ninguém pode ter a mesma imagem que ele. E segundo, todo o meu contradomínio lá, todo o meu conjunto B que eu estou chegando, todos os elementos lá dentro desse contradomínio tem que ser imagem de alguém. Se alguém lá sobrar no meu contradomínio, eu não consigo fazer a volta. Ou seja, ela precisa ser sobrejetora, tá? Ai, Paulinha, meu Deus, preciso saber esses nomes? Não, pessoal. Mas quem vai fazer um vestibular mais concorrido, essas definições caem. E caem principalmente, a questão não vai te perguntar assim, ó, qual é a inversa da função f? Não. As principais questões que perguntam sobre função inversa é a existência dela, ou seja, ele vai te dar uma função, vai te dar domínio e contradomínio e vai dizer assim, ah, essa função possui inversa? Aí você vai ter que verificar se ela possui ou não possui inversa. É o que mais cai sobre função inversa, tá? Então, eu pincelei aqui algumas coisas. No final da aula, eu vou colocar aqui para vocês sobre função inversa, tá? Quem quiser estudar, pode fazer os exercícios e me perguntar, tá bom, pessoal? Eu não vou gravar correção desses exercícios, daí eu ajudo o aluno pelo WhatsApp, tá bom? Tá, fiz tudo isso para falar de função logarítmica, né? Bem, o que é, então, a função logarítmica para ela ser o inverso da função exponencial? Me acompanha aqui. O que é a função exponencial? Por exemplo, essa função... Ah, eu quero pretinho, peraí. Por exemplo, a função exponencial aqui, ó. Y igual a 2 elevado na x. Por que essa função aqui, ela é uma função exponencial, pessoal? Porque o meu x, meu domínio x, está num expoente. Então, percebam o seguinte, na função exponencial, o meu domínio x, ele é um expoente. Todo mundo concorda comigo aqui? Quem é a minha imagem? A imagem dessa minha função, a imagem dela é uma potência. Por que ela é uma potência? Olha, ela é uma potência de base 2, certo? Então, eu vou colocar um expoente no meu domínio, vou calcular esse expoente na base 2 e vai gerar uma imagem que é uma potência de base 2. Alguma dúvida aqui no que eu acabei de falar sobre a função exponencial? Não. Tá, ninguém falou nada, tô indo. O que vai ser, então, pessoal, a função logarítmica? Ora, a função logarítmica vai ser aquela onde o x está no logaritmo. Concordam? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Y
igual a log... Vou pegar a mesma base da exponencial para que vocês entendam. Olha só. Por que essa função é logarítmica? Porque o meu domínio x está num logaritmo. Então, lembrem, essas classificações das funções, a gente sempre se baseia por onde está o meu x, o meu domínio. Então, se o meu domínio está ao quadrado, opa, eu tenho uma função quadrática. Se o meu domínio está lá num seno e num cosseno, opa, eu tenho uma função trigonométrica. Se o meu domínio está dentro de um logaritmo, opa, eu tenho uma função logarítmica. E assim, sucessivamente, a gente identifica as funções. Agora, vamos fazer o mesmo exercício que eu fiz aqui com vocês, da exponencial aqui no logaritmo? Quem é o domínio? Ai, aqui eu escrevi tudo errado, né? Enfim, não faz mal. Vocês entenderam. Quem é o domínio dessa minha função logarítmica? O x está lá no logaritmando, certo? Ô, pessoal, se eu escrever essa função aqui na forma de potência, como é que eu escrevo esse logaritmo? Lembra lá da definição de logaritmo? Todo logaritmo é uma potência, a gente consegue escrever o logaritmo em potência? Então, olha aqui, ó, esse 2 ficaria elevado a y, que daria x. Vocês concordam comigo? Não é essa a definição de logaritmo? A base, 2 elevada ao número aqui, vai dar o x. Então, o meu domínio não é uma potência. E o meu y, a minha imagem y, galera, ela não é um expoente. Vocês percebem? Não é exatamente o contrário uma da outra? Não se inverteu aqui, ó. Ó. Não inverteu o domínio com imagem? Ou seja, a função logarítmica, ela é a função inversa da função exponencial. Então, quando a gente vai fazer o gráfico da função logarítmica, ela fica parecida com a exponencial. Olha aqui, eu vou fazer o gráfico com vocês, tá? Eu vou pegar... O que tu falou ali? Acho que não, Sara, ou já foi? Eu vou pegar os exemplos do livro do Dante. Eu vou pegar os exemplos do livro, porque quem estuda pelo livro, quem quer voltar, revisar, é mais fácil acompanhar pelo livro. Então, aqui, ó, o livro traz 2 gráficos. Gente, fazer gráfico de função, aqui, ó, mentaliza. Toda vez que eu vou fazer gráfico de função, eu faço uma tabela de pontos. Olha o que o livro tem ali para nós, né? Uma tabelinha de pontos. Certo, Sara, não tinha dúvida. Então, eu vou fazer essa tabela de pontos. Então, vejam que esse gráfico que está ali para vocês é o gráfico de log na base 2 de x. Então, vamos abrir o queridíssimo, excelentíssimo... Se ele abrir, né? Eu estava com ele aberto, assim. Vamos abrir o nosso querido GeoGebra aqui, ó, tá? Esse GeoGebra, eu vou fazer aqui no canto com vocês essa tabela, tá? Deixa eu fazer assim, peraí. Você esperta. Todo mundo entendeu por que ela é uma inversa da outra ali? Eu acho que deu para entender nessa ideia, né? Deixa a prof fazer um rascunho aqui do lado. Aqui, ó. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? A tabelinha XY. Qual é a função que a gente está graficando? Y igual a log na base 2 de x, ok? Esse é o gráfico que a gente está fazendo. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar valores para x e encontrar a imagem y. Vejam que o logaritmo que eu estou graficando é um log na base 2. Então, o ideal é pegar valores de x que sejam potências de 2. Então, o livro de vocês fez isso, óbvio. Se eu tenho uma calculadora ou um programa gráfico que nem é o GeoGebra, a gente consegue fazer, tá? Então, não precisaria fazer a tabela, mas eu vou fazer a tabela. Então, que valores que eu vou pegar? Eu vou pegar 1/4, que é uma potência de base 2, eu vou pegar 1/2, que é uma potência de base 2, eu vou pegar o 1, o 2 e o 4, ó. Percebam? Viram que eu peguei só potências de base 2? Ah, mas Paulinha, eu não posso pegar o 3 ali, o 3 não vai ter uma imagem? Óbvio que ele vai, mas você sabe calcular de cabeça, sem calculadora, num vestibular, qual é o expoente que eleva o 2 para chegar no 3? Se você botar o 3 ali no lugar do x? Não. Então, se a gente tem que fazer um gráfico, pega
potências de base, que é a mesma do logaritmo para você conseguir calcular. Então, vamos lá. Se eu colocar no lugar do x 1/4, qual é o expoente que leva o 2 e dá 1/4? 2 negativo, né? Isso aqui tinha até no questionário, uma questão do questionário. Então, o primeiro ponto, 1/4 e 2 negativo. 1/2, qual é o expoente que leva 1/2? E dá, o expoente que leva o 2 e dá 1/2, galera? 1 negativo, né? Ok? Eu tô indo, tá, pessoas? Qual é o expoente que eleva o 2 e dá 1 agora? O expoente que eleva o 2 e dá 1, 0. Qual é o expoente que eleva o 2 e dá 2? 1. Qual é o expoente que eleva o 2 e dá 4? 2, né, pessoal? Então, olha só os pontinhos que a gente tem. 1/4 e 2 negativo, 1/2 e 1 negativo. Ó, isso aqui tudo são pontos, né, pessoal? Deixa eu só apagar aqui, ó, só para escrever com vocês. Aqui, ó. Então, a gente tem, ó, esse ponto 1/4 e 2 negativo. A gente tem o ponto 1/2 e 1 negativo. A gente tem o ponto 1 e 0. A gente tem o ponto 2 e 1. E a gente tem o último pontinho que a gente pegou aqui, 4 e 2. Então, eu vou botar esses pontos aqui no GeoGebra agora para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Abre parênteses. 0,25, que é 1/4. Opa, não pode ser vírgula, tem que ser ponto aqui no GeoGebra. 25. E qual é? 2 negativo era a imagem do 0,25. Pronto, primeiro ponto marquei ali. Vocês conseguem visualizar, né, pessoal? Então, estão visualizando. O segundo ponto que a gente viu era 1/2, ou seja, 0,5. E a imagem do 0,5 era 1 negativo. Segundo ponto. Ai. Hilda, eu botei ponto ao invés de vírgula. Pronto. Ó, segundo ponto, né? Vocês estão vendo aqui no ladinho que aparece? Está muito pequenininho, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar a fonte. Aí vocês conseguem visualizar melhor. Aumentou um pouquinho, né? Eu acho que é até um pouquinho melhor de vocês visualizarem. O outro ponto que a gente tinha pego era 1, certo? 1 para x, 0 para y. Esse era o terceiro ponto da nossa tabela. E o outro ponto da nossa tabela era 2 para x, 1 para y. E o último ponto que a gente tinha construído era o expoente 4, né? Então, o expoente 4. 4 a potência de base 2, então vai ser o 2. Por exemplo, quem é a próxima potência de 2 depois do 4? É o 8, certo? Se eu botar aqui, ó, 8, qual vai ser o expoente que eleva o 2 e chega no 8? 3. Ó, vamos botar mais um ponto. Olha lá. Olha como se comporta a nossa função exponencial. Eu vou habilitar ela aqui, ó, em vermelho. Olha só como é que fica o gráfico da nossa função logarítmica. E aí eu vou botar aqui para vocês, olha que interessante. Eu vou botar o gráfico da função inversa dele, que é essa aqui, ó. 2 elevado na x. Olha ali, pessoal. Vocês conseguem ver que uma é o espelho da outra? É tipo simétrico, uma está espelhando a outra ali? Então, o que significa isso? Essa função logarítmica, ela tem o mesmo desenho da exponencial. Percebam que ela começa crescendo muito perto, ali quando chega a valores muito próximos de zero, ela vai crescendo rápido, rápido. Quanto mais para o infinito eu vou, mais ela vai crescendo devagarzinho, ao contrário do que acontece com a exponencial. Quanto menorzinho o meu valor, eu vou crescendo um pouquinho, vai aumentando, ela cresce rápido, ó. Percebem? Então, o que é importante vocês saberem aqui, né? A prof falou tanta coisa, né? O que é importante eu saber? É importante saber que o logaritmo, a função logarítmica, ela é uma função inversa da função exponencial, certo? Se inverte domínio com imagem. E segundo, ter ideia do gráfico dela. Percebam que essa função logarítmica aqui, ó, ela é uma função crescente, né? Ó, quanto maior o valor de x, mais vai aumentando o meu y, né? Ele vai crescendo, ele vai subindo. O que seria uma função exponencial que seria decrescente? É aquela função exponencial que tem a base do logaritmo entre 0 e 1. Então, quando a base do meu logaritmo for um número entre 0 e 1, essa função vai decrescer. Olha aqui comigo, se eu botar aqui, ó. Vou chamar de outro nome, h de x. H de x igual log
Aqui, ó. Eu vou botar a base 0,5, tá? Eu vou botar a base um número entre 0 e 1 de x. Aqui, ó. Olha só, deixa eu tirar esse gráfico aqui para não confundir vocês. Olha só que interessante aqui, ó, essa minha função logarítmica decrescente. Paulo, essa base aqui, ela é também entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer? Ela vai decaindo. Vocês percebem aqui, ó, que a função que cresce e a que decresce, elas têm o mesmo desenho, né? Ai, desculpa. Só que uma vai crescendo, a outra vai decrescendo. Bem parecida com a exponencial, é como se eu tivesse virado o plano cartesiano assim, né? Tchum, virei. Troquei x por y, né? Fez um tombamento ali, tá? Então, principal, identificar quando é um gráfico de uma função logarítmica, que ele tem essa carinha, né? E segundo, que ele é o inverso da função exponencial. Alguma dúvida, né, nesses gráficos aqui, pessoal? Alguma pergunta? Aqui, ó, o livro de vocês traz, né? A crescente com base 2 e com base 1,5, ó. O livro do Dante, ele traz esses dois exemplos aqui para vocês. Beleza? Any questions? Não? Então tá. Olha só. Agora eu vou fazer com vocês, tá? 5 exemplos de questões de vestibular que remetem à função exponencial e logarítmica. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Que os logaritmos, eles estão extremamente relacionados às funções exponenciais também. Por quê? Porque o logaritmo é uma potência, certo? Escrita de outra forma. Então, eu vou mostrar agora alguns exemplos. Talvez vocês até vão achar eles um pouco difíceis, tá, pessoal? Eu vou fazer devagar, são 5 exemplos que eu selecionei para trazer para vocês. E eu vou mostrar para vocês como. Ai, não é isso aqui, atividade remota impressa. Estou viajando, onde é que tá? Ah, tá aqui no... Tá aqui, ó. Aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom. E eu vou mostrar para vocês uma coisa. Que o que acontece? Vamos pensar aqui uma coisinha comigo primeiro aqui, só para a gente refletir uma coisa. Quando você estudou função afim, função do segundo grau, a gente estudou a função exponencial e agora a logarítmica, todas elas a gente identificava quem era domínio, quem era imagem. Isso é uma coisa assim, ó, que é batata que a gente tem que olhar no nosso problema. E geralmente recaía no quê? Lá na função do segundo grau, quando a gente aplicava ali, substituía o domínio ou a imagem, dava uma equação de segundo grau para resolver, não dava? Nos problemas de função exponencial, a gente recaía em equações exponenciais para resolver, não aconteceu isso? Então, agora, se eu estou falando em função logarítmica, vai cair em equação logarítmica. Meu Deus, Paulinha, como assim equação logarítmica? Ora, vamos lá. O que é a equação do segundo grau? É quando x está elevado ao quadrado, eu tenho que achar o valor daquele x, né? Aí eu aplico o Bhaskara. O que é uma equação exponencial? Quando a minha incógnita está lá no expoente, eu tenho que achar o valor daquela incógnita que está lá no expoente. Lembra que a gente igualava as bases, cancelava e tatatã? Também é uma estratégia. O que vai ser uma equação logarítmica? O que vai ser essa equação logarítmica? Vai ser aquela equação que o x que eu preciso descobrir, ele está lá no logaritmo. Meu Deus, né? Alguém vai dizer... Ferrou, professor, isso é muito difícil? Não, galera. Só tem 2 tipos. E eu vou mostrar, dentro dos problemas, quais são essas 2 situações aqui para vocês. Tá bom? Então, vamos comigo agora. Vocês vão ver que a maioria são também funções exponenciais que a gente vai se utilizar do logaritmo. Então, eu vou começar com a primeira aqui. Deixa eu ver. A visualização... Deixa eu até aumentar um pouquinho mais. Eu devia ter deixado no Word que eu consegui aumentar. Eu ia conseguir aumentar a fonte.
Uma pessoa bem esperta aqui. Mas eu acho que dá para ver assim, né, galera? Tá muito pequeno ou dá para visualizar? Eu acho que dá, né? Eu tô com o celular aqui, eu consigo ver. Tá pequenininho, mas eu vejo. E olha que eu já tô um pouco cegueta. Beleza, Sara, se dá para ver. Tá. Alguém não consegue visualizar? Acho que todo mundo tá vendo, então, né? Então vamos lá, eu vou só tomar um golinho d'água. Essas questões que estão aqui, pessoal, elas são de vestibular, mas eu não lembro qual agora, mas são de vestibular, tá? A prof que tirou ali, eu que rateei. Mas isso aqui provavelmente é de uma prova que eu devo ter aplicado, aí eu fui catando e acabei não deixando o vestibular. Mas enfim, vamos lá. Eu vou ler com muita calma essa primeira, para que vocês entendam, tá? Diz assim: a massa de uma substância radioativa decai segundo a lei. A igual a zero, ó, valor inicial, a zero é valor inicial, né? Vezes 10 elevado a 0,012t negativo. Que tipo de função é essa? Exponencial, porque a minha variável t está lá no expoente. E aí ele continua falando, em que t é o tempo de decaimento em hora, então t é tempo em hora, e A0 é a massa inicial, isto é, a massa correspondente a t igual a zero, tempo zero. Então, perceba que a gente está falando de decaimento radioativo, que é uma das aplicações que a gente viu lá das funções exponenciais. Então, isso aqui é uma função exponencial decrescente de decaimento radioativo. Continuamos. Para calcular a meia-vida dessa substância, ou seja, o tempo decorrido para que A seja igual a meio de A0, ó, o que é essa representação aqui, galera? Ó, isso aqui significa o quê? Que o valor, né, a massa A que eu tenho, vai ser igual a metade da inicial. Isso é a meia-vida, né? É o tempo que eu tenho para chegar na metade do que eu tinha inicialmente. Concorda? Então, essa anotação está dizendo exatamente isso. Ora, o tempo decorrido para que a massa seja igual à metade da massa inicial. O químico substituiu o A por metade de A0 nessa lei lá em cima, nessa lei lá em cima, e obteve essa equação aqui. Nossa, com logaritmo, professora? É, já vamos lá. Aí ele continua dizendo assim, considerando log de 0,5 igual a 0,30 negativo, resolva a equação para obter a meia-vida da substância. Então, vamos lá. Primeira característica que eu olho para esse problema e eu já sei que eu vou ter que usar logaritmo. Lá na última frase, considerando log de 0,5 igual a 0,30 negativo. Toda questão que envolve função exponencial e que lá no fim está te dando um logaritmo, batata, eu vou ter que aplicar logaritmo para resolver alguma coisa dessa questão. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui o Paint, para eu rabiscar aqui uma coisinha. Deixa eu botar ele assim primeiro. Percebam que a nossa lei é a seguinte. A igual a 0 vezes 10 elevado a 0,012t negativo. Essa é a nossa função. O que ele disse para nós? Que o químico queria calcular a meia-vida dessa substância e o que ele fez aqui? Ó? Ele substituiu A por meio de A0. Então, olha lá comigo, ele no lugar desse A aqui, galera, ó, ele colocou um meio de A0. Então, como é que ficou ali a equação lá para o químico resolver? 0,0012t. Opa, botei um zero a mais ali, né? Ai, que coisa. Beleza. Vejam que eu tô com que tipo de equação? Ai, Paulinha, mas tem o A0 que eu não sei, tem o T que eu não sei. Tá, mas a pergunta do nosso problema é qual é o tempo de meia-vida. Então, o que eu quero descobrir é o tempo. Vejam que o A0 na minha equação, ele está tanto multiplicando o 10 quanto multiplicando o 1 meio. Então, eu posso
dar tchau para ele. E aí, com o que eu fico aqui, galera? Olha só comigo. Eu fico que 1/2 é igual a 10 elevado a 0,012t. Isso aqui é uma função exponencial, uma equação exponencial. Uma equação por quê? Porque eu tenho, nos dois lados, eu tenho valores e eu quero descobrir aquele desconhecido que está lá no expoente. Como é que a gente resolve a equação exponencial? O que a gente tem que fazer, galera? Quero ouvir aqui de vocês no nosso chat. Igualar as bases. Isso aí, Gabriela. Ó, a Amanda também botou, igualar as bases. Daí eu faço outra pergunta para vocês. O 2 e o 10 podem ser escritos em que base? O 10 é uma potência de base 2? Né? E aí, galera? Vocês percebem que a gente não consegue igualar as bases aqui? Não dá. Pode decompor o 10, tudo ali, a gente não vai conseguir igualar essas bases. Quem nos salva? Os queridos logaritmos. E é isso que o químico fez para chegar naquela equação do enunciado lá. Ele fez o quê? Ora, eu não consigo igualar as bases dessa minha equação, mas eu posso escrever ela como logaritmos de mesma base. Então, o que na verdade o químico lá fez, né? Ele aplicou log nos dois lados da igualdade. E aí, o que ele obteve? Olha lá comigo. Ele ficou com log de 1/2 igual a log de 10 elevado a 0,012t. O que ele fez agora? De um lado, ele escreveu uma potência de base 10, né? Porque o log era base 10. E do outro lado, ele escreveu um log de base 10. Alguém vai me perguntar, talvez, Paulinha, por que log na base 10? Não podia ter botado um log na base 2? Aí eu volto lá. Opa, não, é aqui, ó. Eu volto lá no enunciado. Vocês lembram que o log dado a nós aqui, ó, no finzinho, aqui na última frase aqui, ó, é um log na base 10 de 0,5? Como a questão nos informou um logaritmo na base 10, para eu escrever aquela equação lá que eu não consigo igualar as bases em outra base, eu vou usar aquela que a questão me deu, porque é dela que eu tenho informação, entenderam? Senão eu vou ter que aplicar mudança de base, um monte de trololó. Então, percebam que o que isso aqui me ajuda, pessoal? Olha só, eu vou escrever aqui, ó, essa informação aqui, ó. Log de 0,5 é igual a 0,30 negativo, tá? Vou deixar aqui escrito, ó. Log de 0,5, opa, é igual a 0,30 negativo, tá certo? Vou deixar aqui, ó, essa informação. Tá. Então, eu vou botar aqui para cima a nossa equação. O log de 1/2 que a gente tem ali não é a mesma coisa que log de 0,5? 1/2 não é a mesma coisa que 0,5? É, né? Opa, esse eu tenho valor, que é 0,30 negativo. Agora, do outro lado da igualdade, nós temos log na base 10, de 10 elevado a 0,012t negativo. Pelas propriedades... Isso, Amanda, tu tá no caminho. Pelas propriedades, a gente pode pegar esse expoente aqui e passar para frente do logaritmo, não pode? E a Amanda falou ali no chat, olha lá, log de 10 não é 1, professora? Ou seja, isso aqui, galera, ó, não é 1? Então, olha a estratégia que a gente pode fazer aqui para resolver isso aqui. Esse 0,012t veio para frente multiplicando o log de 10. Apliquei aquela terceira propriedade. Log de 0,5 a gente já tem ali no enunciado, que é 0,30. E o log de 10 é 1. Sumiu tudo. Não tem mais logaritmo. E aí, vocês estão vendo que toda a equação está negativa, né? A gente tem 0,30 igual a 0,012t negativo. Então, eu vou multiplicar por um negativo para trocar o sinal, tá? Então, a gente tem 0,30 igual a 0,012
T. E aí, isolando T, o que vai acontecer? Se 0,012 está multiplicando, ele vai dividir aqui, ó. Aí você tá lá fazendo Enem e você tem que fazer essa conta, né? E você não tem calculadora. Pessoal, dica da prof. Dica da prof. Você vai olhar o número de casas que tem aqui, ó. Aqui tem 3 casas, aqui tem 2, né? A gente tem que ter o mesmo número de casas depois da vírgula. Então, por exemplo, aqui tem 2, lá embaixo tem 3. Então, a gente tem que deslocar a vírgula até a última casa decimal. Então, se eu deslocar a vírgula daqui para cá, eu tenho que pular 3 casas. Se eu pular 3 casas, é vezes 1000, né? Ó. Então, para a fração ficar equivalente, eu tenho que multiplicar por 1000 aqui em cima. Então, você vai olhar aquela que tem mais casas decimais, para que a vírgula se desloque até o fim. Então, se eu multiplicar por 1000 ali, vai ficar 300, vocês concordam? E aqui, se eu multiplicar por 1000, vai ficar 12. E aí, se eu não tenho calculadora, agora ficou bem mais simples, né? 300 dividido por 12, 25 horas. Por que eu sei que é horas? Porque ele disse no enunciado que o meu tempo estava em horas. Então, é 25 horas para que a substância chegue à meia-vida dela. Vocês devem estar achando, muito difícil, alguns de vocês, né? Mas, pessoal, essa daqui que eu acabei de mostrar é um dos tipos de equação logarítmica que a gente tem. Quando a gente aplica log dos dois lados da igualdade. Sempre que eu tenho log de mesma base dos dois lados, tanto eu posso aplicar ele dos dois lados, quanto cancelar eles. Tá certo? Vamos para a próxima. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguém... Achei difícil saber aplicar o log corretamente. Em que sentido, Larissa? Quando eu fiz em vermelho log dos dois lados da igualdade? Ó, quando é que você vai aplicar o logaritmo dos dois lados da igualdade? Quando você não conseguir igualar as bases de uma função, uma equação exponencial. Então, tu tens lá a equação exponencial, tu não consegue igualar a base dela, você vai aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade. Geralmente, as questões de vestibular que você tem que fazer isso, lá no enunciado vai vir embaixo assim, considere log algum valor. Entendeu? Você vai ver nas próximas que a prof vai fazer, tá? Então, sempre que tu tens uma equação exponencial que tu não consegue igualar as bases, você aplica logaritmo dos dois lados da igualdade. Aí você aplica as propriedades dos logaritmos e vai calculando, tá? Sempre você vai aplicar log dos dois lados da igualdade com uma base que você tenha conhecimento de valor. Então, no caso dessa nossa questão, como no enunciado me deu um log na base 10, eu vou aplicar log da base 10. Se ele tivesse dado um log na base 5, eu ia aplicar log na base 5, tá bem? Vamos para a próxima. Essa próxima, já vou deixar aqui em branquinho. Essa próxima aqui, pessoal, ela já é no enunciado uma função logarítmica, diferente da primeira que era uma exponencial. Olha lá comigo. A expectativa de vida em anos em uma região de uma pessoa que nasceu a partir de 1900 no ano X, sendo X maior ou igual a 1900. Então, o que ele está dando aqui? Ó? A função me dá a expectativa de vida a partir do ano de nascimento da pessoa, certo? E é dada por que lei? Então, essa expectativa de vida é dada por 12 vezes 199 vezes log na base 10 de x menos 651. Essa função que está escrita aqui, ó, ela é logarítmica. Por que ela é logarítmica? Vocês estão vendo que o domínio x aqui, ó, está no logaritmo? Muito bem. Aí, desculpa. Aí ele diz ali, considerando log na base 10 de 2 igual a 0,3, uma pessoa dessa região que nasceu no ano 2000 tem expectativa de viver quantos anos? Então, pera lá. Quem é domínio? Quem é a imagem aqui? Domínio X é quem? O ano de nascimento. Ele está dizendo aqui, ó. O ano X. Então, X é ano de nascimento. E esse L é a expectativa de vida. Então, percebam. Ele está perguntando o quê? Uma pessoa que nasceu no ano 2000, então ele está te dando o ano e quer saber a expectativa de vida. Então, ele está te dando X e quer saber L de X, percebem? Então, olha lá comigo. Então, ele quer saber
Qual é a expectativa de vida? 12 vezes 199 vezes log de 2.000, que é o meu x, ó. Ó, vou voltar lá. Percebam aqui, ó, botei no lugar do x o 2.000, então ficou 199 vezes log de 2.000 menos os 651, certo? Ó. Então, se eu substituir o x ali, o ano 2000, na função, a gente tem essa continha para resolver. Primeira coisa, é uma equação logarítmica? Quem saberia me dizer? Isso aí é uma equação logarítmica? Ninguém sabe me dizer se é ou não é? Gabriela deve ser, Luiz Otávio não. Sim, porque tem log, sim, ó. Aí que tá, pessoal, a importância de a gente saber identificar uma equação do segundo grau, uma equação que é exponencial, uma equação que é logarítmica. Uma equação que é do segundo grau, o que eu quero descobrir, o que eu não sei, está elevado ao quadrado, certo? Quando é de segundo grau. Quando é uma equação exponencial? Quando o que eu quero descobrir está no expoente. O que é uma equação logarítmica? É quando o que eu quero descobrir está no logaritmo. Olhando isso aqui que eu tenho para resolver, o que eu quero descobrir está no logaritmo, galera? Não tá. É isso aí, Amanda, não tá. Onde é que está o que eu quero descobrir? O que eu quero descobrir está aqui, ó. É o L de x. Ele não está no logaritmo, percebem? Então, eu não tenho aqui uma equação logarítmica. Então, qual é o objetivo que eu tenho que fazer aqui? Quando eu olho para essa equação aqui, o que está feio ali? Aquele log de 2.000, né? Meu Deus, professor, esse log de 2.000 aí atrapalhou tudo? Por exemplo, se no log de 2.000 fosse 2, eu faria 199 vezes 2, menos 651. Beleza, fechou. Mas o que está me atrapalhando mesmo é esse cara aqui, ó. Então, vem comigo aqui, ó. Se esse cara está incomodando, vamos calcular ele? Vocês lembram nos questionários, como eu dei vários logaritmos para vocês calcularem? Log de 20.000, log de 1/4, log disso, log daquilo. E eu dava o quê? Sabendo que log de 2 é isso, log de 3 é aquilo, calcule o log de 72. Nessa questão, lá no enunciado, ele me deu um logaritmo. Que logaritmo que ele me deu lá no enunciado? Ele me deu o log na base 10 de 2. Então, ele me disse aqui, ó, horas, olha, o log de 2 é 0,3, certo? Então, quanto é o log de 2.000? Como é que a gente faz isso, galera? Quando eu tenho um logaritmo e eu quero calcular o outro, eu uso as propriedades dos logaritmos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor o 2.000. Vamos lá. Eu vou decompor o 2.000 como 2 vezes 1.000. Pode ser 2 vezes 1.000? Acho que é mais fácil. Ai, Paulinha, se eu fizesse toda a decomposição, poderia? Poderia também, mas aí daria 5, teria mais trabalho. Tenta sempre fazer em potência de 10 quando a base é 10, tá? E aí, pela primeira propriedade, a gente consegue dizer que aqui é log de 2 mais o log de 1.000. Opa! Log de 2 eu sei, é 0,3. Log de 1.000, galera, tinha uma questão lá no questionário que tinha log de 1.000, nem todo mundo pegou. Mas o 1.000, 10.000, 100.000, tudo que esses números são potências de 10. É só contar o zero. Quantos zeros tem no 1.000? 3, então é 10 ao cubo. Logo, isso aqui é 0,3 mais 3 vezes 1, que é o log de 10. Então, isso aqui é 3,3. Pronto! Olha lá, tudo resolvido. Sim, tudo resolvido. Por quê? Vejam bem, a expectativa não é 12 vezes 199 vezes 3,3 menos 651. Olha aí. Resolvido, né? Quanto é que vai dar essa expectativa? Eu tenho que fazer essa continha. Então, vai ficar 12 que multiplica 199. Eu acho que eu fiz essa conta. Deixa eu ver aqui, para ser mais rápido. Ah, eu já fiz tudo. Eu fiz 199 vezes 3,3 menos 651. Ó. Tudo isso aqui vai dar
5,7. Ok, pessoal? E aí, 12 vezes 5,7, 68,4. Anos é a expectativa de vida de alguém que nasceu no ano 2000. Então, ó, se eu voltar lá, seria a alternativa D, 68,4 anos. Então, olha a diferença que é essa daqui para a anterior. E é isso que acaba dificultando quando as pessoas acham um logaritmo difícil, porque cada questão tem uma particularidade na hora de resolver. Vejam que a primeira era uma função exponencial, que eu não consegui igualar as bases, eu apliquei log dos dois lados, certo? Isso é uma situação que acontece bastante, inclusive. Nessa daqui, era uma equação, era uma função logarítmica, que ele me deu o domínio, e aí eu não tenho equação logarítmica, eu tenho que calcular o valor daquele logaritmo para chegar no resultado. Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui? Opa, botei meu caderno em cima. Não? Vamos para a próxima. São só 5, tá? São só 5. Olha essa daqui. A fórmula empírica P de x igual a 40 mais 25 vezes ln de x mais 1, válida. Opa, a Larissa caiu. Válida para x entre 0 e 65, calcula aproximadamente a pressão sistólica do sangue de uma pessoa medida em milímetros de mercúrio, como função da idade x da pessoa medida em anos. Então, olha lá. X na minha função é a idade, correto? Então, eu só vou botar no lugar do x lá quando for uma idade, certo? E P é a pressão arterial, tá? Pressão do sangue, tá, pessoal? E aí, o que acontece? No lugar de x eu coloco a idade, no lugar de P eu coloco pressão. Tá claro? Domina a imagem aqui. Aí ele abre um parênteses ali e diz assim, ó, Ln indica a função logaritmo natural ou neperiano. Logaritmo natural ou neperiano, eu comentei numa aula síncrona que é o logaritmo de base E, que é um número exponencial. Até eu dei ali, quem quisesse saber um pouquinho mais sobre de onde é que vem esse número natural E, tá? Que gera o logaritmo natural. Mas, basicamente, o que eu tenho que saber? Quando eu vejo um Ln, um logaritmo natural, ele se comporta igualzinho a um logaritmo na base 2, a um logaritmo na base 10, base 100, qualquer outro logaritmo, tá bem, pessoal? Então, não se assustem vendo esse Ln. É igualzinho qualquer outro logaritmo. Aí ele vem a pergunta. Considerando a aproximação de 0,70 para o logaritmo natural de 2, a medida da pressão sistólica em centímetros de mercúrio, calculada pela fórmula acima, uma pessoa com 15 anos de idade é igual a... Opa! Tô lá. Se Ln de 2 é 0,7, ele quer saber qual é a pressão em centímetros de mercúrio de uma pessoa com 15 anos. Então, vejam, ele quer saber a pressão, então o nosso P é o que eu quero saber, de uma pessoa com idade de 15 anos. X não era a idade? Então, no lugar do X, eu vou colocar o 15 e calcular o P. Vamos lá. Ó, então vai ficar P de X igual a 40 mais 25 vezes Ln de 15 mais 1. Ah, eu acho que eu... Peraí. Não tem esse parênteses aqui, ó. Ln de 15, que é o x mais 1, ó. Percebam que no lugar do x aqui, ó, da nossa lei aqui, ó, do x, eu coloquei o 15. Então, ficou 40 mais 25 vezes Ln de 15 mais 1. Correto? Então, o que eu tenho para resolver? Eu tenho que achar a pressão e fazer 40 mais 25 vezes o logaritmo natural do 16, né, pessoal? De novo, isso aqui é uma equação logarítmica? Não, não e não. Ai, não, me empolguei. Não, por quê? Porque o que eu quero descobrir não está no logaritmo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse Ln de 16. Eu tenho que achar um jeito de determinar o valor desse logaritmo natural do 16. Então, o que eu vou fazer? Lembram-se que ele deu lá no enunciado que o logaritmo natural do 2 é 0,70?
Vocês lembram que ele deu lá no enunciado? Ele disse, lá no enunciado. Então, o que eu vou tentar? Calcular o logaritmo natural do 16 a partir do logaritmo natural do 2 que ele me deu. E o 16 não pode ser escrito como uma potência de 2? Pode, né, galera? Então, olha só, no lugar do 16, eu posso escrever 2 elevado na quarta potência. E aí, aplicando a propriedade dos logaritmos, 4 vezes o ln de 2. Então, a gente tem 4 vezes 0,70, no caso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Aí, o que vai acontecer? 4 vezes 7, 28. Então, 0,28. Então, a gente vem aqui, ó. 0,28 vai dar isso tudo aqui. Certo, pessoas? Ai, deixa eu pegar o pretinho. E aí, a gente tem que a pressão vai ser 40 mais 25 vezes 0,28. Então, essa pressão vai ser 40. Ó, primeiro eu vou resolver a multiplicação, mais 70, igual a 110 milímetros. Aqui, ó, bem típico de vestibular isso aqui. Deu 110 milímetros, mas olha aqui, ó. Não tem alternativa que é 110. Só que olha só, a pressão aqui na fórmula é dada em milímetros. A pergunta quer saber qual é a pressão em centímetros. Então, eu tenho que transformar os 110 milímetros em centímetros. Quando eu vou de uma unidade menor para uma unidade maior, eu divido. Milímetros para centímetros, você divide por 10. Então, 110 dividido por 10 vai dar 11, né, galera? Então, aqui seria 11 centímetros. Ok? Essa é o número 3. Deixa eu ver se alguém tem. Isso, a Amanda estava falando. A Amanda já botou 11. Ah, é 2,8 isso. Isso aí, eu que viajei. É que quando eu fiz a conta, Gabriela, tu tá certa ali no que tu falou. Quando eu fiz a conta, deixa eu até mostrar para vocês como é que eu fiz essa conta aqui, ó. Se eu tô lá no vestibular, estratégia de cálculo mental, tá? Aqui no meu caderninho eu fiz assim, ó. Ó lá, ó, para vocês verem aqui, ó. Eu fiz o seguinte, ao invés de eu botar o 2,8, que realmente a Gabriela tem razão, aqui tá errado, tá? Risquei aqui. O que eu fiz? Eu escrevi aqui, ó, como 4 vezes o 0,7. Por que assim fica mais fácil? Porque, olha só, 25 vezes 4 é 100. 100 vezes o 0,7 é só deslocar a vírgula para a direita, 70. Fica mais fácil de resolver, tá? Mas tu tens razão, Gabriela, aqui é 2,8, tá? A senhora que viajou. Ah, tu fez também? Isso aí, é bem mais fácil, né? O cálculo mental aqui do 25 vezes 4. Ok, pessoas, só tem mais duas. Ah, vamos lá, uma é da Unicamp e a outra é do Enem, tá? Então, olha só essa daqui da Unicamp. O álcool no sangue de um motorista alcançou o nível de 2 gramas por litro logo depois de ele ter bebido uma considerável quantidade de cachaça. Considere que esse nível decresce de acordo com essa fórmula. O nível decresce igual a 2 vezes 0,5 elevado ao tempo, em que T é o tempo medido em horas a partir do momento em que o nível foi constatado. Tá? Então, por exemplo, percebam que isso aqui, galera, é uma equação exponencial, porque o meu domínio tempo está lá no expoente, certo? Agora, como assim foi constatado o nível inicial? O nível inicial é 2. Vocês lembram que sempre o valor inicial da função exponencial está ali multiplicando a potência? Tá? Então, nível inicial é 2, nesse caso aqui. Bem, o tempo é em horas e o nível está ali, né? O nível é gramas por litro. Pergunta-se, então, quanto tempo deverá o motorista esperar antes de dirigir seu veículo se o limite permitido de álcool no sangue para dirigir com segurança é de 0,8 grama por litro? Olha lá, a pergunta é quanto tempo? Então, quem eu tenho que descobrir é o tempo que está lá no expoente, certo? Agora, o que é esse 0,8 grama por litro? 0,8 grama por litro é o nível de álcool no sangue. Então, quer dizer que ele está me dando o nível N, 0,8, e quer saber o tempo T. Ok? Então, olha lá. Ó. Deixa eu pegar aqui.
Então, a gente tem que N de T é igual a 2 vezes 0,5 T. E ele quer saber horas. Se esse nível é 0,8, quanto que tem que ser o tempo, né? Para que ele chegue no nível 0,8. Vejam que no final, eu não terminei de ler, mas ele diz o seguinte: use log de 2 como 0,3. Então, se ele me deu isso aqui, ó, eu vou ter que usar esse negócio para alguma coisa. Então, eu vou deixar anotadinho aqui no canto que ele me deu. Opa, tô com a borrachinha. Não, não, esse aqui, ó. Ele me deu que log de 2 é 0,3. Beleza, povo? Vamos voltar para a nossa conta aqui na esquerda. É uma equação exponencial, certo? O que a gente tem que fazer na equação exponencial, que o meu t está lá no expoente? Eu tenho que igualar as bases. Só que antes eu vou tirar esse 2 daqui, vou dividir aqui, né, por 2, ó. Então, 0,8 dividido por 2, a gente vai achar 0,4 igual a 0,5t. E aí a gente tem que igualar as bases, ok? Como é que eu faço? O 0,5, a gente já sabe que é um meio, né? Vocês lembram que a prof sempre diz, né? Transforma os decimais em frações para pensar melhor. E o 0,4 é 4 décimos, né? Ou 2 quintos. Não daria para igualar essa base, vocês concordam comigo? Pena que a Larissa não tá, eu acho que a Larissa caiu. Mas esse aqui é um caso típico do quê? De que eu não consigo igualar essas bases. Eu não consigo escrever o 10, por exemplo, como uma base 2. O 4 até vai, né, galera? Mas o 10 eu não consigo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aplicar logaritmo nos dois lados da igualdade. Logaritmo em que base? A base que ele deu lá para nós, informação, ó. Então, eu vou aplicar log desse lado e log desse lado. Vamos para as propriedades agora e tentar destrinchar isso aqui. Como assim destrinchar, Paulinha? Vamos lá comigo. A gente tem log de 4 sobre 10 e log de 1 meio. O log de 4 sobre 10 não dá para separar em dois logs pela segunda propriedade? Ah, tá aí, Larissa. Que eu vi que você caiu, voltou. Viu, Larissa? Aqui é aquele exemplo que tu ficou com dúvida, tá? Acho que agora tu entendeu, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou já começar a aplicar as propriedades. Por que eu tenho que aplicar as propriedades aqui, prof? Porque a gente não conhece o log de 4 décimos. A gente não tem um logaritmo de 4 décimos. Só que quando eu separo, quando eu aplico a propriedade, vejam, eu fico com log de 4, que eu não sei de cabeça. Mas, como eu tenho log de 2, eu consigo escrever ele como uma potência de base 2 e calcular. A mesma coisa, o log de 10 eu não sei quanto é que é? Sei. Deixa eu apagar aqui essa informação. Depois eu pego ela de volta. Aí, pessoal, olha lá, ó, como é que vai ficar aqui? Esse t não pode vir para frente multiplicando? Pode. Então, o tempo que multiplica quem? Log. Vamos já colocar esse 1 meio como uma potência de base 2? Bem melhor, né? Por que eu estou botando em potência de base 2? Porque a gente sabe que ele me deu lá no enunciado que log de 2 é 0,30, lembra? Ó, por isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, o logaritmo de 4 eu não consigo calcular? Consigo. Por quê? Porque eu tenho log de 2. Então, eu vou escrever o log de 4 como 2 ao quadrado. O log de 10 a gente sabe que é 1. Aqui, ó, esse 1 vem para frente multiplicando t, então fica t negativo, que multiplica log de 2. Já vou botar aqui que o log de 2 é 0,3, tá, pessoal? Mais fácil. Aqui, ó, esse 2 vem para frente, então a gente tem 2 vezes log de 2, que é 0,3, ó, ele deu lá, menos 1 é igual a 0,3 vezes o tempo, ó. Quanto é que vai dar aqui? 2 vezes 0,3 dá 0,6, menos 1, 0,4 negativo. Igual a 0,3t negativo também, ó. Como os dois lados são negativos, eu vou multiplicar por um negativo para a gente ficar com tudo positivo e ser mais tranquilo para fazer, ó. Então, isolando o tempo, a gente fica aqui 0,4 sobre 0,3, ó. Para acabar com as vírgulas aqui, ó, é só multiplicar por 10, né, pessoas? Ó. Então, quanto é que fica o nosso tempo aqui?
nosso tempo fica 4/3 de hora. Acho que era hora, né? Deixa eu voltar lá só para ver aqui. Quantas horas que o motorista teria que esperar, né? Acho que são horas. Considere esse nível T é o tempo medido em horas. Isso aí, ó. Vejam que aqui eu não botei alternativa, né? Mas o que são 4/3 de hora? É mais de uma hora? É menos de uma hora? Isso aqui, ó, é uma coisa básica. Isso aqui é matemática básica que muita gente não sabe. Então, às vezes, faz tudo isso aqui, chega aqui e se embabaca. O que é 4/3? Se a gente pegar 4 e dividir por 3, a gente vai ver que vai dar mais de que 1. Claro, se eu tenho 4 balinhas para 3 pessoas, cada pessoa ganha uma balinha e sobra uma ainda para dividir, certo? Então, pense o seguinte, isso aqui vai dar realmente 1 hora, só que quantos minutos? Vejam comigo aqui. 4/3 pode ser dito como 3/3, ó, 1 inteiro, mais 1/3, né? Ó, isso aqui é 1 inteiro, 1 hora cheia, mais 1/3 da hora. O que é 1/3 da hora? O que é 1/3 de 60 minutos? É 60 minutos dividido por 3, ou seja, 20 minutos. Ou seja, o motorista vai ter que esperar 1 hora e 20 minutos para ele poder pegar a direção, tá? Deixa eu ver aqui, a Larissa botou, entendi melhor, não sabia que podia aplicar log do nada. Não é que você aplica log do nada, tá? Mas também é do nada, concordo. É que assim, ó, quando a gente tem uma equação, quando a gente tem uma igualdade, é como aquela balança de 2 pratos, quando a gente tem aquela menina da justiça, assim, ceguinha, segurando aquela balança de 2 pratos, tudo que pende para um lado não é justo, né? Não se equilibra, né? Por isso que esse é o símbolo da justiça. Uma equação matemática, ela é a mesma coisa. Ela é uma igualdade. Isso aqui é igual a isso aqui. Tudo que eu coloco aqui, mantém a igualdade. Se eu tiro uma coisa daqui e não tiro de cá, a coisa desequilibra, certo? Então, como é uma equação aquilo ali, tudo que eu faço de um lado e faço do outro, eu mantenho a igualdade. Por isso que eu posso aplicar logaritmo dos dois lados. Nesse caso aqui, pessoal, ó, vocês viram aqui que eu multipliquei por um negativo? O que é multiplicar por um negativo? Eu multipliquei os dois lados da igualdade. Se eu peguei esse, multipliquei, ficou igual. Entenderam? Então, sempre que eu tenho uma equação, eu posso utilizar deste artifício. Por exemplo, o que a prof fez aqui? Eu passei o 0,3 dividindo? Não, eu não fiz isso. Eu fiz uma operação dos dois lados da igualdade. Eu dividi os dois lados por 0,3. Foi isso que matematicamente eu fiz. Tá? Só que isso fica subentendido ali, né? Que eu dividi os dois lados por 0,3, né? Enfim. Mais alguma pergunta nessa daqui? Vamos para a última do Enem? O Enem todo ano está caindo questão de alguma coisa. A listinha que eu fiz, eu ainda não botei do cigarro, ela está pronta, que é o que eu vou falar para quem quiser ganhar pontos extras, né? Tem questão do Enem. Bastante. Vamos lá para a última do Enem? Diz assim, ó. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS, denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hack e Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam pela fórmula. Então, olha lá. A escala de magnitude, lá do Hiro Kanamori, se relaciona lá com a liberação de energia M0. Por isso aqui, ó, MW igual a 10,7 negativo mais 2/3 de log de M0. Isso aqui é uma função logarítmica, sim. Por quê? Porque o meu domínio M0 tá ali, ó, no logaritmo, certo? Acho que isso ninguém tem mais dúvida, né? E aí ele explica ali, ó, onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimentos da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o dina-centímetro. É a energia liberada, na verdade, tá? Esse momento sísmico, né? Porque quando dá
terremoto, isso aí é energia, né? Movimento, tá? E ele continua. O Enem, como sempre, com enunciados enormes, que a gente... Tá bom, Larissa? Que a gente sempre tem esse problema do Enem, esse cansaço na leitura. Olha o tamanho do enunciado. Ele continua. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude, ó, MW, de 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual o momento sísmico, qual o M0 do terremoto de Kobe? Então, vamos lá. O que ele deu? O que ele quer? Ele contou toda essa história, mas no fim ele me deu o quê? Ele me deu que o MW é 7,3, percebem? E quer saber quanto é que é o M0. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Pegar essa fórmula, do lugar do MW, botar o 7,3 e achar o M0, certo, pessoas? Então, lá, vou apagar aqui. Olha lá. A nossa fórmula é, eu vou até escrever ela, MW igual a 10,7 negativo mais 2/3 do log de M0. Uma coisa interessante, que é por isso que eu também coloquei essa questão, é que vocês percebem que a questão do Enem não me deu nenhum logaritmo? Nenhum. Quer dizer, eu vou conseguir resolver, eu vou conseguir calcular esse M0 sem precisar utilizar propriedades dos logaritmos e arranjar ali para achar esse valor. Então, vamos substituir o MW por 7,3. Então, nós vamos ter o seguinte. 7,3 é igual a 10,7 negativo mais 2/3 de log de M0. Agora eu vou voltar a perguntar. É ou não é uma equação logarítmica isso aqui? Eu tenho ou não tenho uma equação logarítmica agora? A Amanda respondeu que é. E aí, vocês concordam que é? Bom, galera, acorda aí. Tem gente na cama ou não? Não. Agora sim, isso aí. Por que eu sei que é uma equação logarítmica? Porque o que eu quero descobrir, que é o M0, está no log. Como é que eu faço então, prof? Vejam bem. Isso aqui é uma equação logarítmica. Como é que eu resolvo uma equação logarítmica, prof? Viram que o primeiro caso de equação logarítmica que eu mostrei para vocês é quando a gente aplica log dos dois lados, certo? Ou a gente tira log dos dois lados. Nesse caso dessa equação, eu não tenho logaritmo dos dois lados da igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como a gente sempre faz numa equação normal. A gente não isola o que eu não sei. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar esse log de M0. Fazendo o quê? Tirando 10,7 negativo, tirando 2/3 dali, fazendo as operações inversas. Lembram? Como vocês faziam na equação de primeiro grau. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o 10,7 negativo daqui. Então, se eu tiro 10,7 negativo aqui, eu somo lá do outro lado, ok? Então, vai ficar 7,3 mais 10,7 igual a 2/3 de log de M0. Quanto é que dá essa soma? 18, né, galera? Olha lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar esse 2/3. Vamos por partes. O 3 não está dividindo? Então, ele vai multiplicar. E o 2, que está aqui, ó, multiplicando, ele vai dividir. Então, a gente vai ter assim, ó, vou fazer aqui em cima. 18 vezes o 3 dividido por 2, ok, galera? E aí, 18 vezes 3 dá 54. 54 dividido por 2 dá 27, igual a log de M0. E agora, quanto é que é o M0? Alguém tem alguma ideia? Eu quero pegar a questão do Enem para mostrar para vocês. Vamos ver se o povo me responde aí. Quero saber quanto é que vai dar esse log de M0. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão do Enem no Google. Só para mostrar as alternativas para vocês.
Deixa eu ver se tem ela como uma imagem. Tem aqui, ó. Vamos ver se aparece para vocês. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar no Paint. Deixa eu fazer uma coisa aqui, Deixa eu fazer um xuxo. Ai, não, eu fui burra. Ai, Jesus. Pera aí, galera, relaxem aí. A prof, ao invés de abrir com o Paint, abriu outro. Eu não quero apagar eu não quero tirar Tem que botar abrir com o Paint, senão ele vai abrir como uma imagem. Agora sim. Quero mostrar as alternativas para vocês. Isso aí, Gabriela. A Gabriela já botou a resposta aqui certa. Bom, mas eu vou mostrar para vocês aqui a ideia. Deixa eu só pegar um novo. Isso. Olha aqui, ó. Aqui está a questão do Enem. Eu quero chamar a atenção para as alternativas, tá? Isso daqui é a questão do Enem. Eu não sei se está muito pequeno para vocês verem. Aqui. Olha lá. Acho que agora dá para ver melhor, não dá? Dá, né? Só me digam aqui. Agora sim. Beleza, obrigada. Então, pessoal, olha só as alternativas. 10 elevado a 5,1 negativo é o item A. 10 elevado a 0,73 negativo é o B. 10 elevado a 12. 10 elevado a 21,65 e 10 elevado a 27. Então, como é que eu vou chegar nesse valor tendo isso aqui? 27 igual a log na base 10 de M0. Só de ver o 27, a gente já ia lá para o 10 elevado a 27, né? Opa, deve ser isso aqui. Só que, gente, quando a gente tem uma equação logarítmica, que é só um único logaritmo, quando eu isolo ele, eu consigo escrever ele como uma potência, não consigo? Então, olha só, se a base minha aqui é 10, o M0 não vai ser esse 10 elevado ao 27, ó. Perceberam? Então, a alternativa seria o 10 elevado ao 27, ó, essa alternativa E aqui, ó, tá? Então, só para recapitular, quando a gente tem as equações logarítmicas que surgem desses problemas, existem só esses dois tipos. O primeiro tipo é que eu tenho log dos dois lados da igualdade, então eu vou poder ou cancelar os dois logs ou inserir log dos dois lados quando eu não consigo igualar as bases nas equações exponenciais. E o segundo tipo é quando eu tenho log só de um lado. O que eu vou fazer? Eu vou isolar ele, deixar ele isoladinho, para quando eu chegar no final, eu escrevê-lo na forma de potência. E aí eu acho o resultado. Tá certo, pessoal? Então, assim, ó, eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu pegar, não vai fazer besteira, não é aqui, tá certo. Então, o que eu deixei aqui para vocês, tá? Eu não anotei ali no Word o do Paiva. Eu tenho aqui anotado, eu anotei no meu caderno e não anotei ali. Então, assim, ó, sobre a aula de logaritmos, tá, pessoal? Esses exercícios que vocês estão vendo aqui na tela são exercícios que envolvem a função logarítmica, exercícios que envolvem problemas envolvendo logaritmos. Então, vejam ali, ó, do Dante, essa página 204 e 205 é só questões de vestibular com função exponencial e logarítmica. Esse aqui do Paiva também são 2 páginas, são 10 questões, só com questão de vestibular, envolvendo a função logarítmica ou a exponencial que recai em logaritmo. E aí, deixa eu vir aqui, vou escrever aqui, ó, Paiva, função inversa, galera. Página, eu anotei e esqueci de botar aqui, ó. Página 147, questões 48 a 56. Sobre função inversa, o livro do Dante, ele só traz esse conceito agora quando ele vai falar de função logarítmica, tá? O Paiva não. Ele tem já um espaço lá no início, quando começa a estudar função, falando de função exponencial, a função inversa. Então, quem quiser dar uma olhada em função inversa, se aprofundar um pouquinho mais na questão de
injetora, sobrejetora, né, bijetora lá, quem quiser dar uma olhada, pode, no livro do Paiva, estudar as páginas 145 em diante, tá bem? Então, na página 145, ele começa a falar de função inversa. Ok, pessoas. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho. Então, assim, só que fique claro, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Que fique claro aqui para vocês uma coisa, tá? Deixa eu só puxar. Isso, assim fica bom. Só um detalhe aqui, tá? A prof não vai gravar o vídeo corrigindo essas questões do Dante aqui. Então, assim, ó, quem tiver dúvida em alguma delas, pode me mandar o WhatsApp que eu tiro a dúvida, tá bem? E por que que eu não vou gravar essas correções todas ali, tá? Vou justificar para vocês. Porque, primeiro, eu não vou cobrar isso aqui como uma prova, tá? Então, sempre como o exercício foi interesse de cada um, e eu não vou, além disso, cobrar, eu não vou gravar o vídeo, tá? Então, no WhatsApp, eu posso resolver, posso mandar para vocês a resolução, etc e tal, e vocês têm sempre a resposta no livro. Tá bem, pessoal? São bastante questões, tá? E, antes que eu termine, eu depois vou botar lá como uma tarefa, então, essa atividade, tá? Então, essa atividade que eu vou dar como ponto extra, que não são esses exercícios, é uma listinha à parte que eu vou dar para vocês. São questões de vestibular, sim, tá? Quem quiser fazer elas, faz. Quem quiser tirar dúvida delas lá, que eu vou botar no CIGA, também faz. Então, eu vou criar uma tarefa que são pontos extras, tá? O que são esses pontos extras? Eu vou dar até 3 pontos a mais em qualquer avaliação do ano, tá bem? Pode ser desse trimestre, pode ser de outro trimestre. Então, eu vou botar lá como uma tarefa, mas eu vou deixar bem claro lá na descrição da tarefa que ela não é obrigatória, tá bem, pessoas? Então, sobre esse assunto, não teremos questionário, mas terá uma atividade lá no CIGA não obrigatória, mas que vai recuperar alguma nota. Então, quem quiser, tem muita coisa para estudar, muitos exercícios para estudar sobre o tema, inclusive a listinha da tarefa, tá? A Larissa está perguntando aqui, é amanhã que você não vai... Isso, amanhã à tarde, Larissa. Talvez à noite eu consiga olhar, tá? Eu não sei como é que vai ser, porque são 6 horas de viagem no mínimo, tá? Para chegar lá, então, e eu vou de carro e eu vou ser a motora. Eu vou comigo mesmo em meu carro, entendeu? Então, eu não consigo pegar o celular. Se eu estivesse de carona, eu até conseguiria tirar dúvida de vocês, tá bem? Mas na sexta eu estarei disponível, tá? Eu tô generosa, Gabriela? Eu também acho. Mas eu sei que a minha opção por isso é porque eu sei que semana que vem vocês vão estar lotados de coisa. Então, se alguém quiser, em janeiro, fazer esses exercícios que vão valer essa tarefa e me mandar, vai poder. A tarefa vai ficar aberta lá um tempão, tá bom? Então, é nesse sentido, tá? Porque eu sei que muita gente vai pedalar, né? Vai ratear ali. Na semana que vem vai ter muita coisa, tá, pessoal? É por isso, é só por isso, tá, Gabriel? Mais alguma dúvida? Isso, Larissa, manda para a prof as dúvidas que a prof vai tirando a dúvida de vocês. Deu para anotar os exercícios? Já tiraram o print? Já... Pum? Posso sair da tela aqui? Tiremos, isso aí, Sara. Muito bem. Então tá, ai, deixa eu voltar, onde é que eu estava aqui? Aqui estão vocês. Então tá, pessoal, eu quero agradecer sempre a presença, né? Muitos alunos sempre estão aqui presentes, participando da aula, ouvindo, né? Eu sei que muitos que não estão aqui não estão, não porque não querem, mas também porque não podem, não conseguem. Foi um ano difícil, muitos tiveram que trabalhar, né? Então é um privilégio quem pode estar aqui, quem pode estar só estudando. E eu quero agradecer a companhia de vocês. Não sei ano que vem se vai ser eu. Já existe uma discussão, né? Por exemplo, eu estava falando com outros professores de matemática do campus, de a gente continuar ano que vem com as mesmas turmas, pelo fato de os alunos já saberem como nós trabalhamos, né?
E daí começa ano que vem, é outro professor, é outra, né, metodologia, enfim, a gente não sabe como tudo vai ficar. Ai, se Deus quiser, essas aulas voltam, né, presenciais. As aulas existem, mas elas não estão presenciais. E eu quero agradecer o ano que a gente teve, a compreensão de vocês nos momentos que não foram fáceis, né? Então fica aqui meu agradecimento e desculpa por qualquer coisa que a prof rateou, vacilou, enfim. A gente tenta fazer o melhor, mas às vezes a gente não consegue, tá bom? Um beijo em cada um de vocês. Deixa eu abrir o chat se o povo está falando aqui. Quem é que está com desespero? Ah, a Sara está desesperada. Mayra, eu vou postar agora, tá, Mayra? Eu já vou organizar meu cigarro aqui. 1h30 tem conselho, então eu já quero ver se eu consigo postar agora, tá? Essa última live, Larissa, é um beijinho de despedida, né? Tainara, a prof não sabe se vai estar ano que vem ou não, tá? Mas a gente está discutindo isso e com certeza vai ser o melhor para todo mundo, né? Um pouquinho para um pouquinho para cá, e assim vai, né? Obrigada, Larissa. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Não, não vou chorar. A gente tá sensível, né? Não, né? Obrigada pelas aulas. Eu, ano passado, não era fã de matemática, mas esse ano foi uma das melhores matérias. Olha só aí, pior que a matemática do primeiro ano é correta. Que bom, Sara, eu fico feliz, tá? Obrigada, Larissa. Manda mensagem, Mayra, da gravação. A Mayra é a minha feedback aqui, o meu backstage, né, Mayra? Obrigada, prof. Esse ano foi muito bom com você. Obrigada, Amanda. Nasci para ser professora de matemática, né? Muitas boas aulas. Obrigada, Gabriela. Tomara que a gente tenha aula contigo. Eu estava maravilhosa hoje, né, Sara? Tá com a camisa do Grêmio aqui, ó. Brincadeirinha, né? Obrigada pelo carinho. Obrigada, João. Obrigada a ti também. Então tá, pessoas, ó. Um beijo e manda o WhatsApp, a prof tá no WhatsApp até dia 23 de dezembro, tá? Então até dia 23 eu tô atendendo. Aí eu desligo o WhatsApp dia 23 de dezembro e eu ligarei o WhatsApp dia 1º de fevereiro. Eu vou entrar de férias, tá bom? Então se a prof não responder e-mail, eu não responder, eu vou botar o recado lá no Cigar também, mas dia 1º de fevereiro eu estou de volta à tona, tá? Boas férias, até dia 23 eu estou online. Beijos, meus queridos. Valeu, hein? Obrigada por todo o carinho.